Esse é o segundo vídeo do mês de apreciação de Severus Snape, uma série especial que tá rolando aqui no canal durante esse mês. E hoje eu vou falar sobre um dos temas mais comentados acerca dele, que é a relação dele com a Lily Evans. Afinal de contas, ele amava a Lily ou ele era obcecado com ela? Yes! All witches! Talvez um dos maiores plot twists da saga inteira seja o momento no 7º livro em que a gente descobre a ligação do Severus Snape com a Lily Evans. Isso acontece lá no finalzinho do livro, lá pelo capítulo 33, se eu não me engano, que é o capítulo que se chama A História do Príncipe, e é quando a gente tem acesso às memórias do Severus Snape através da penseira. Ele passa algumas memórias pro Harry entender o que ele tem que fazer, e aí a gente entende a relação que ele tinha com a Lily, que eles se conheceram desde sempre, enfim. E essa ligação, ela é muito celebrada às vezes como um amor ideal, mas ao mesmo tempo tem muita gente que classifica esse sentimento dele por ela como uma coisa doentia e mesmo obsessiva. Mas a verdade é que eu pessoalmente acho as duas classificações muito incômodas, porque para mim as duas são muito simplistas. Elas estão as duas muito longe, tanto da complexidade que o próprio personagem tem, do quão complexo ele é enquanto personagem, mas também muito longe de como os próprios sentimentos são coisas muito complexas. Primeiramente, a ideia de que ele possa ser obcecado com ela me parece muito errada. E eu vou explicar por quê. Então vamos olhar para a história dele. Ele é uma criança que mora com o pai, que é um pai violento e abusivo, e com a mãe, que é uma mulher que sofre abuso pelo marido. Muito possivelmente, o pai dele também abusava dele de alguma forma. Ainda que ele não batesse nele, a gente não tem nenhuma evidência disso aconteceu, o fato dele presenciar a mãe sendo agredida já é algo que mexe psicologicamente com ele, né? Então, mesmo que não houvesse um abuso físico, definitivamente havia um abuso psicológico. E o pai dele dava zero ou quase zero afeto para ele. A mãe dele aparentemente tinha uma relação melhor com ele e possivelmente ela fazia o possível para que ele se sentisse amado, mas ao mesmo tempo a gente vê que isso não tem muito resultado. Então provavelmente ela não tinha muito a oferecer, justamente por estar envolvida num relacionamento muito problemático em que ela era abusada e que definitivamente ela não estava feliz ali. Então fica difícil dela passar um afeto pro filho dela numa situação como essa, de modo que, assim, embora eu acredite que ela fazia o possível, eu acho que o possível dela não era muita coisa. Ele morava numa casa muito precária, num bairro precário, numa cidade precária, e ele tinha uma vida financeira muito precária também. E ele não tinha nem condições de se manter propriamente higienizado. Então a aparência dele nunca era muito agradável, ele estava sempre com o cabelo muito oleoso e com as roupas sujas e diferentes, né? Elas não eram roupas feitas para uma criança da idade dele. De modo que a aparência dele não era muito convidativa para as crianças da idade dele. E justamente por isso, por não ser uma criança com uma aparência muito convidativa, ele não tinha nenhum amigo. Então ele meio que não desenvolveu as habilidades necessárias, né? E a eloquência necessária para ser uma criança extrovertida. Então é meio que um ciclo sem fim, né? Ele não tem como desenvolver essas habilidades, aí ele não consegue amigos e por não ter amigos ele não desenvolve essas habilidades. Então ele era uma criança muito introvertida e muito problemática nesse sentido, muito fechado. Mas além de tudo ele tem um agravante, que é o fato de que ele é um bruxo morando numa cidade trouxa. E justamente por isso ele sempre soube que por mais que ele pudesse até ser aceito de alguma forma pelos colegas da escola, trouxas, etc., ele jamais seria igual a eles. Em algum momento ele teria que se desvencilhar deles, porque ele iria para Hogwarts. Então é meio que impossível você criar um laço de fato firme e duradouro, porque mesmo que você tenha um amigo trouxa, ele jamais vai poder saber de fato quem você é de verdade, né? Sempre vai ter algo seu que vai estar escondido. E a única outra pessoa mágica que ele conhece é a mãe dele. Então, basicamente, a mãe dele é a única pessoa com quem ele pode ser ele mesmo. E aí, de repente, do nada, aparece uma menina que, veja bem, você também é bruxa. E ela mora lá, na sua cidade, a um parque de distância. E apesar dessa menina ter aparentemente uma vida bem diferente da sua e parecer estar numa família que é mais ou menos equilibrada, né? A gente não tem muitas visões de como era a relação entre a família da Lily Evans, mas aparentemente ela não tinha nenhum problema familiar, a não ser o problema dela com a irmã. Mas eram pais que eram amorosos com ela, que amavam ela e que amaram o fato dela ser bruxa, lidaram muito bem com isso. Ela tem uma coisa em comum com ele, que é o fato de que eles dois são bruxos. E eles provavelmente são as duas únicas crianças bruxas da região. E veja bem você, ela tá disposta a ser amiga dele.
E se você olha então para todo esse passado dele de ausência de afeto e de uma família desequilibrada, uma casa nada acolhedora, quando aparece uma pessoa que está disposta a ser amiga dele, me parece muito natural que ele queira manter ela perto dele e garantir que essa amizade vai continuar, principalmente porque como ele foi negligenciado a vida inteira, é muito natural que ele tenha medo de que ela também vá abandonar ele. E por isso ele vai se agarrar então nessa ideia de que eles são amigos e eles não são só amigos, mas eles também são melhores amigos, que eles vão ser amigos para sempre. E a ideia de que esse desejo dele de ser aceito e de continuar a ser amado pela única pessoa que se interessou pela companhia e pela presença dele, pela única pessoa que ofereceu para ele afeto, sem pedir nada em troca, a ideia de que isso possa ser lido como obsessão, principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes, não entra na minha cabeça. Eu já vi algumas pessoas defendendo, inclusive, que aquela cena do início das memórias dele, em que ele tá observando ela, que ela tá com a Petúnia, logo antes dele fazer o primeiro contato, as pessoas chamando aquilo de stalk, falando que ele tava stalkeando ela, que ele tava, vigiando ela de uma forma obsessiva. E, gente, ele era uma criança de 9 anos. Ele era uma criança de 9 anos, que não tinha ninguém na vida dele, e ele viu uma pessoa que tinha uma coisa em comum com ele. E não entra na minha cabeça que isso possa ser lido como uma coisa negativa e como uma coisa ruim, e não como um desejo de ser aceito por aquela menina que parecia ser talvez o único elo que ele pudesse ter no mundo. A ideia de ler os sentimentos dele como obsessão aproxima muito de uma coisa doentia, porque a obsessão é uma coisa doentia. E assim, eu concordo que o Severus ele nunca soube lidar de fato muito bem com os sentimentos dele. Isso foi uma coisa que ele nunca aprendeu, foi uma coisa que ele nunca desenvolveu. Inclusive é uma coisa que é preciso ser discutido, né? Eu já falei com a Tamires do Podflu. Onde estão os psiquiatras e os psicólogos e os terapeutas do mundo bruxo, né? Tava faltando. Então assim, de fato ele não sabia lidar muito bem com os sentimentos dele. Ele amou ela da forma que ele sabia amar. O que talvez não seja de fato um sentimento ideal. Talvez você não possa de fato olhar para o que ele sentia por ela e falar: nossa, isso aqui é massa pra caramba e isso aqui é o que eu quero pra minha vida. Talvez você não queira olhar pra isso dessa forma. E eu entendo, mas isso não necessariamente precisa ser lido como uma coisa negativa e obsessiva. Inclusive os argumentos de que ele era obcecado, possessivo e stalker dela, isso não se sustenta de forma alguma, porque a verdade é que ele pode ter sim vários defeitos, e ele tem, mas ele sempre respeitou as escolhas que ela fez. Por mais que essas escolhas não agradassem ele e atingissem ele pessoalmente às vezes. Quando ele cometeu aquela merda de chamar ela de sangue ruim no 5º ano e ela escolheu que a partir dali ela ia romper a amizade deles, ele pediu desculpas e aí ele se afastou. E a gente não tem nenhuma sugestão de que ele tenha corrido atrás dela, perseguido, enchido o saco dela e insistido pra ela voltar a falar com ele depois daquilo. Ele fez a merda, ela deu a chance dele se desculpar, ele se desculpou, ela não aceitou as desculpas, pediu pra ele seguir a vida dele, ela ia seguir a vida dela, e foi isso que ele fez. Então, basicamente, as evidências que a gente tem são só essas, de que ela pediu que ele se afastasse e ele se afastou. Agora, vocês podem, claro, dizer que ele não fez mais do que obrigação em respeitar a escolha dela. E eu concordo. Mas aí também não dá pra criticar ele por ter feito isso, não é mesmo? Porque se ele fez mais que a obrigação dele, então ele não fez nada de errado. Então a gente pode simplesmente não falar sobre esse assunto e não trazer isso como um argumento contra ele, sendo que ele fez a coisa certa. A gente não precisa exaltar, mas a gente também não precisa criticar uma coisa que foi correta. Ele tomou a postura que a gente espera que se tome, que é seguir pelo respeito. Ele respeitou cada decisão que ela fez, cada escolha que ela fez, ainda que isso significasse que ele fosse sofrer com isso, que fosse uma coisa que fosse atingir ele negativamente. Mas ele respeitou porque ele entendia que ela tinha direito de fazer suas próprias decisões, de fazer suas próprias escolhas e pronto. Ele, inclusive, sempre respeitou o casamento dela com o James. A gente não tem nenhuma evidência de que ele tenha desrespeitado o casamento deles. Tem uma das memórias, que eu não vou lembrar especificamente qual, mas uma das memórias a que a gente tem acesso, ele se refere a ela como Lily Potter, que é o nome que ela escolheu tomar a partir do casamento dela com o James. Por mais que ele não goste do James, ele se respeita essa escolha, e por mais que ele não goste da escolha, ele respeita, e ele inclusive adota o nome que ela escolheu. Me parece que ele, assim como todo mundo, tem o direito de gostar de alguém, de se afeiçoar por alguém, de ter sentimentos por uma pessoa.
Os sentimentos dele por ela começaram quando eles eram crianças. E a ideia de condenar e colocar de uma forma negativa e classificar como obsessivo um sentimento de uma criança por outra é uma coisa muito absurda pra mim. Isso não entra na minha cabeça. Porque eu realmente não consigo ver nenhuma maldade, nenhum estranhamento e nenhuma negatividade em uma criança se afeiçoar por outra. Eu não consigo olhar pra uma relação entre duas crianças, em que uma tem carinho pela outra, e olhar pra isso e falar que isso é ruim. Me parece muito bizarro que algumas pessoas encarem isso como uma coisa não natural. Agora, no momento em que eles se separaram, né, que eles romperam a amizade e cada um foi pro seu lado, talvez fosse melhor se ele tivesse se interessado por outra pessoa, seguido em frente e deixado pra lá? Talvez sim, mas a verdade é que não dá pra gente se obrigar a não gostar mais de uma pessoa. Esse não é o tipo de coisa que a gente consegue se obrigar a fazer, não é uma coisa simples você se obrigar a parar de gostar de alguém, ainda que essa pessoa não queira mais você na vida dela e ainda que ela tenha se envolvido com outra pessoa. A única coisa que a gente pode sim se obrigar a fazer e que a gente tem de fato a obrigação de fazer é respeitar a escolha dessa pessoa. Então, a partir do momento que a Lily não quis mais ele na vida dela, ele respeitou isso, me parece que ele tem todo o direito de continuar nutrindo algum sentimento por ela, desde que ele não force ela a gostar dele, não force a presença dele na vida dela e não torne as coisas desagradáveis para ela. Se isso continua sendo uma coisa só dele, ele continua sentindo, mas ele não faz mal a ninguém com isso, qual o problema? Porque assim, enquanto eles ainda eram amigos e ele tinha abertura para se aproximar dela e para falar sobre essas coisas, ele deixou bem claro o quanto desagradava ele o fato de que o James se interessasse por ela e o quanto ele não gostaria que ela se interessasse pelo James de volta, o quanto ele não gostaria que ela retribuísse o que o James sentia por ela. Mas depois que eles se afastaram e que ela começou a namorar o James, ele nunca tentou interferir com o relacionamento deles. Ele nunca tentou atrapalhar, ele nunca tentou separar eles. E mais uma vez, ele respeitou a escolha dela. O que eu acho que mais me incomoda quando as pessoas falam que ele tinha que ter seguido em frente, é que as pessoas estão partindo de um pressuposto de que ele podia ter seguido em frente. Quando no caso específico dele não é bem assim. Ele foi recrutado pelo Dumbledore pelo que ele sentia pela Lily. A missão que foi dada a ele era de proteger o filho da Lily. Ele foi obrigado a ir trabalhar no lugar onde ele viveu a maior parte da vida deles juntos, onde ele viu a amizade deles crescer e também chegar ao fim. Não existe a menor possibilidade de se processar de forma completa e satisfatória se você não consegue se afastar daquela perda nem por um minuto. Então é óbvio que ele não processou a perda dela. É óbvio que ele não conseguia se interessar por nenhuma pessoa. Ele não tinha essa possibilidade. E o pior de tudo é que ele não podia se interessar por outra pessoa, porque ele estava simplesmente na posição mais perigosa da guerra. Ele era espião, ele estava sempre perto do Voldemort, ele estava sempre em perigo. Então se ele se envolvesse com qualquer pessoa que fosse, ele não só deixaria a própria pessoa numa posição vulnerável, como ele também poderia se tornar mais vulnerável. A criação de qualquer laço afetivo para ele era uma coisa que estava fora de questão. E a única pessoa com quem ele conseguiu criar algum tipo de laço, com quem ele se sentia seguro para se abrir, foi o Dumbledore. E, obviamente, todo mundo sabe que aquilo não acabou muito bem, porque, guerra, espião, ele teve que matar o Dumbledore. Então veja só que coisa boa, muito bom ficar amigo das pessoas enquanto você é espião, porque eventualmente você vai ter que matar uma pessoa. Agora imagine se ele tivesse se envolvido romanticamente com uma pessoa. Talvez você possa argumentar que ele se envolveu romanticamente com o Dumbledore. Eu não vou questionar isso, mas não é o ponto do vídeo, não é mesmo? Mas vocês entendem que ele estava numa posição em que ele não tinha possibilidade de se envolver com outra pessoa e de seguir em frente? O cargo dele na guerra prendeu ele ao que ele sentia pela Lily e impediu que ele conseguisse processar essa perda e seguir uma vida normal, romanticamente, amorosamente falando. Bom, eu sinceramente acho que essa negativação do sentimento dele pela Lily surgiu como uma reação das pessoas que gostam do James a essa idolatria que se criou em torno do amor que o Snape sentia pela Lily. E eu entendo, calma, não quero brigar com ninguém, vamos lá. A gente sempre teve uma imagem muito positiva do James. A gente sempre viu ele como o pai maneiro do Harry. Quando chega no quinto livro, com a cena do bullying do Snape, ele recebeu muita carga negativa. E isso foi se intensificando. O auge disso foi o sétimo livro, quando a gente vê toda a relação. E aí os fãs do Severus começaram a diminuir o James como se ele não fosse
entre muitas aspas, tá? Homem suficiente para merecer a Lily. E aí se criou essa rixa impressionante que existe até hoje entre Severus e James. E assim, se bobear, eles dois já estão de boaça jogando xadrez bruxo e a gente ainda tá aqui discutindo isso, sabe? Porque eu sinto que com a idolatria que se criou em torno desse chip Snape e Lily, né, o Snilly, quem apoia o chip rival, que é o Gilly, que é James e Lily, reagiu negativando o sentimento do Severus por ela. E quem apoia Snape e Lily reagiu a essa reação negativando o sentimento que o James sentia por ela. Sendo que nenhuma das duas coisas precisa acontecer. Sabe por quê? Porque um sentimento não anula o outro. Não é só um deles que tem o direito de amar ela de verdade. Não existe uma cota de amor verdadeiro que só pode ser preenchido por uma pessoa. O fato do James amar a Lily o suficiente para se tornar uma pessoa melhor ao longo dos anos, inclusive melhorar o suficiente para que ela se interessasse por ele, a ponto não só de dar uns pegas, mas também de se casar com ele, o fato dele estar disposto a morrer, dele estar disposto a enfrentar o Voldemort sem varinha para poder dar tempo para Lily e para o Harry fugirem e tentarem ficar seguros, nada disso diminui o que o Snape sentiu por ela. Assim como o fato do Snape ter vivido anos disfarçado, dele ter sido espião, dele passar a vida protegendo o filho dela, isso também não diminui o que o James sentia por ela. Vocês entendem o que está acontecendo? A gente está agindo como se só um dos sentimentos pudesse ser válido. Sendo que não é assim que acontece. Duas pessoas podem ter sentimentos verdadeiros, válidos e positivos por uma pessoa ao mesmo tempo. Isso não precisa ser uma relação de exclusividade. A ideia de que o amor dele por ela também é uma coisa incrível, ideal e maravilhosa, isso também me incomoda, porque assim, é óbvio que não, sabe? Principalmente porque não existe essa coisa de amor perfeito, né? Porque o amor que a gente conhece é o amor que é sentido por nós, que somos humanos. E humanos são falhos e, portanto, o amor que nós sentimos é falho. E é claro que teria sido muito melhor se ele tivesse seguido em frente, sabe? E deixado isso pra lá e não ficasse prendendo ao passado. Mas me incomoda a ideia de que porque ele não seguiu em frente, necessariamente o sentimento que ele tinha era ruim. Porque ele não esqueceu ela, ele era obcecado. E porque ele não superou ela, o sentimento dele era negativo. E não é, não precisa ser. É claro, é óbvio que existem casos sim em que o seu sentimento pode se transformar em algo negativo, em algo perigoso, mas esse não é o caso dele. E você quer a maior prova disso? Então vamos lá. O patrono. O que é um patrono? Eu vou citar aqui para vocês alguns trechos traduzidos livremente do Pottermore, do artigo que eles têm sobre o feitiço do patrono. Eu vou deixar o link para o artigo original aqui embaixo. E se eu achar a tradução massa também eu vou colocar do lado. O patrono é o mais famoso e mais difícil feitiço de defesa. O objetivo é produzir um guardião ou protetor que toma a forma de um animal. A forma exata do patrono não é conhecida até que o feitiço seja produzido de forma correta. Sendo uma concentração mágica protetora e pura de felicidade e esperança, sendo essencial para a sua criação uma memória como se fosse um talismã, é o único feitiço efetivo contra os dementadores. O patrono representa aquilo que está escondido, desconhecido, mas necessário dentro da personalidade. É evidente que um humano, ao ser confrontado com o mal desumano dos dementadores, precisa juntar recursos esses que ele pode nunca ter precisado. E o patrono é a versão desperta desse eu secreto que fica adormecido até ser necessário, mas que então precisa ser trazido à luz. A forma de um patrono pode mudar ao longo da vida de um bruxo ou bruxa. São conhecidos casos de transformações do patrono devido a perdas, amor ou mudanças profundas no caráter da pessoa. Por isso, o patrono da ninfadora Tonks muda de um coelho para um lobo quando ela se apaixona pelo Lupin. Bom, a gente sabe que o patrono do Snape é uma corça, que é o mesmo patrono da Lily. A gente não sabe se ele tinha um patrono antes e ele mudou e se transformou na corça, ou se o patrono dele sempre foi a corça. Mas o que importa é que o patrono é uma entidade de energias positivas, de modo que você precisa de lembranças felizes para produzir ele. Agora, é claro que você pode ser uma pessoa ruim e ter sentimentos positivos, ter memórias positivas e, portanto, conseguir produzir um patrono, que é o caso da Umbridge, por exemplo. Mas o que é importante lembrar é que é esse trecho. O patrono é o seu eu secreto desperto. E o eu secreto desperto do Severus é um espelho da Lily. O que quer dizer
que as memórias que ele evoca para produzir aquele patrono são relacionadas a Lily e são positivas, pois senão ele não conseguiria produzir um patrono. Ou seja, não dá para produzir um patrono com sentimentos negativos ou irreais. Eu já vi algumas pessoas dizendo que o fato do patrono dele ser igual ao dela indica obsessão, enquanto o fato do patrono do James ser complementar ao dela, né, porque ela é a corça e ele é o cervo, isso indicaria que seria amor verdadeiro. E aí, mais uma vez, soninho, né, gente? Porque, mais uma vez, estamos tentando invalidar uma coisa pra validar outra e não precisa disso. Mas então isso quer dizer que a Tonks é obcecada com o Lupin? Ou melhor, isso quer dizer que o Harry é obcecado com o James? Porque o patrono do Harry é igual ao patrono do James. E aqui a gente chega numa parte interessante. No terceiro livro, o Harry acha que viu o pai dele conjurando um patrono para proteger ele e salvar ele dos dementadores, né? E aí, quando ele descobre que não foi o pai dele, que foi ele mesmo no futuro, ele fica meio chateado, fica meio triste, né? E aí rola o seguinte diálogo. Harry sacudiu a cabeça. Foi burrice minha pensar que era ele, murmurou o garoto. Quero dizer, eu sei que ele está morto. Você acha que os mortos que amamos realmente nos deixam? Você acha que não nos lembramos deles ainda mais claramente em momentos de grandes dificuldades? O seu pai vive em você, Harry, e se revela mais claramente quando você precisa dele. De que outra forma você poderia produzir aquele patrono? Pontas reapareceu ontem à noite. E aí ele fala um pouco sobre essa ideia de que o Dumbledore sabia, né, do Ponta, sabia dos marotos. E aí, por fim, ele fala o seguinte. Sabe, Harry, de certa forma você realmente viu seu pai ontem à noite. Você o encontrou dentro de si mesmo. Esse é um trecho lindo e super simbólico, né? Principalmente pro Harry. Mas a verdade é que ele também serve para entender o patrono dos Severus. O patrono do Harry não é um servo qualquer. Ele é o pai do Harry. É ele que ele usa para se proteger, é ele que é a fonte de inspiração, a fonte de força e a fonte de motivação que ele tem para lutar e para ser quem ele é. E justamente por isso que ele fica tão decepcionado lá no quinto livro quando ele vê aquela memória do Snape, porque ele olha e fala, putz, tipo, não era essa imagem que eu tinha do meu pai? Meu pai era um cara muito massa que eu admiro pra caramba e de repente ele fez isso? Ou seja, ele admira o pai dele acima de tudo, acima de todo mundo. E essa é uma quebra tão grande justamente por isso, porque ele é o grande protetor dele. Ele é a grande fonte de inspiração que o Harry usa para ser quem ele é. E da mesma forma que o patrono do Harry não é um cervo, mas é o James, o patrono do Snape não é uma corça. Ele é a Lily. A Lily é a fonte de inspiração e de força que ele tem para seguir em frente, para lutar e para seguir na missão que ele está cumprindo. E assim como o James vive dentro do Harry e se mostra para ele nos momentos em que ele precisa, a Lily vive dentro dos Severus e ela se mostra também nos momentos em que ele precisa de força. Assim como o Harry encontra o pai dele dentro de si mesmo, o Severus encontra a Lily dentro de si mesmo quando ele precisa. Meu ponto com esse vídeo não é de forma alguma exaltar ou diminuir nenhum chip, principalmente porque eu já falei isso aqui em algum momento e não lembro qual vídeo, mas eu vou repetir. Eu mesma, pessoalmente, nem shippo o Snape e Lily. Eu gosto muito da ideia deles como amigos. Eu queria muito que eles pudessem ter se resolvido enquanto amigos, mas eu nem gosto deles como um casal. A questão é que realmente me incomoda é que a gente precisa diminuir e tentar invalidar o sentimento dele por ela pra fazer valer o casal que a gente gosta. Porque assim, vocês entendem que antes de qualquer coisa, a escolha da Lily em namorar e se casar e ter um filho com o James já valida o casal? E vocês entendem também que não dá pra falar que o Snape não lidou bem com a rejeição da Lily por ele, já que ele nunca se declarou pra ela, ele nunca disse que gostava dela e, portanto, ela nunca rejeitou ele de fato. Se tem algum aspecto em que o sentimento dele por ela não foi saudável, foi simplesmente no âmbito pessoal e individual dele. E eu vou repetir uma última vez. Ele sempre respeitou as escolhas dela. Sempre. E não dá pra classificar como obsessivo um sentimento que foi sempre baseado em respeito e aceitação. Além disso, como que a gente pode classificar como obsessivo um sentimento em que uma pessoa não vai ganhar nada em troca da outra? Porque a obsessão, ela é baseada nisso, né? Mas a Lily morreu, né? Então ele podia muito bem ter metido o pé e falado, foda-se, eu não vou mais pegar ela mesmo, então eu vou embora. Mas justamente porque o sentimento dele não era esse, não era de posse, não era de obsessão e de espera de obter ela de alguma forma, que ele continuou e que ele lutou e que ele morreu lutando por ela. Ele jamais receberia nada em troca por isso, nem mesmo o perdão dela, porque ela não poderia perdoar ele uma vez que ela já tinha morrido. E tá aí porque eu não engulo essa história de que o Severus era obcecado com a Lily. Ele amou a Lily. Ele amou ela como amiga enquanto eles eram crianças, ele amou ela romanticamente enquanto eles foram crescendo, e ele amou ela sem esperar nada em troca depois que ela morreu. É claro que ele cometeu erros com ela, sim, principalmente na forma como ele tratou o Harry, e eu não defendo as ações dele com relação ao Harry,
Embora seja importante a gente lembrar que, mais uma vez, ele estava no trabalho de espião, ele não podia ser massa com o Harry, sendo que, né, ele era espião. Isso podia afetar não só a vida dele, mas a vida de muita gente e a missão da Ordem, inclusive. Mas dentro do possível, dentro do que ele podia fazer, dentro do que ele tinha a liberdade de fazer, ele fez tudo o que ele pôde para honrar o sentimento que ele teve por ela e principalmente honrar a afeição que ela deu a ele no momento em que ele não tinha ninguém e que ele precisava muito de alguém e que ela foi essa amiga para ele. E foi isso que ele morreu fazendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Não deixe de dar like, compartilhar aquelas coisas, se inscrever no canal, você sabe como é que é. Eu vejo vocês então na quinta-feira com um vídeo que não é sobre Severus e na outra terça com mais um vídeo do mês de apreciação do Snape e Finita e Incantatem.